o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é também Espírito de Cristo. Por quê? Porque o próprio Espírito declarou: eu não vos deixarei órfão, enviarei o meu Espírito, o Espírito que pertence, que está nele. Romanos 8:9, quem já tiver, leia para mim. E 1 Pedro 1:11. Quem tiver Romanos 8:9 e 1 Pedro 1:11, leia para mim. Vou ler, então, já que... Romanos 8:9. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Ainda 1 Pedro 1:11. Alguém encontrou? 1 Pedro 1:11? Então eu vou ler. Primeira Epístola de Pedro 1:11 diz assim: buscando o tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava, quando testificava de antemão os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguiria. Então, é o Espírito que está em Cristo, é de Cristo, e é o Espírito de Deus, e é o Espírito Santo. Também, um outro nome atribuído ao Espírito Santo é Espírito da vida. Esse termo vida, como eu já falei, é o termo zoe, no sentido de existência, é o Espírito da existência, é o Espírito do autor da vida, do Criador, daquele que a vida surge a partir dele, porque ele é o vento, o ar que nos leva a viver, que nos dá o fôlego de vida. Espírito também de adoção de filhos. E essa expressão filhos aqui, em Romanos 8:15, está no sentido não de monogêmeos, porque monogêmeos é o termo utilizado para único filho ou filho unigênito, mas está no sentido de tekrinton, ou que quer dizer o quê? Filhos, no sentido plural, tá? No sentido de coletivo, de filiação. Então, ele é o Espírito que nos adotou como filhos, é o Espírito que nos tem como filhos, como pertencentes a ele. Tá? Também é considerado Espírito da graça. Por quê? Porque a graça aqui está no sentido de elemento da salvação, tá? Elemento concessor da salvação. E é o Espírito que trabalha, executa, age em todo o processo da salvação. E essa ação, intervenção e atuação do Espírito é gratuita, porque ele é um Espírito da graça e o Espírito que age gratuitamente. Hebreus 10:29, quem tiver, leia para mim, Hebreus 10:29. Vocês estão aí, pessoal? Parece que ninguém está ouvindo. Sim, professor, estamos aqui. Amém. Hebreus 10:29. Quem puder ler para mim, Hebreus 10:29. Hebreus 10:29. Pode ler para mim. De quando mais severo castigo... De quanto maior castigo, cuidar... Pode ler, irmão. Pode ler, Hebreus 10:29. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus,
e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Espírito da graça, ou seja, Espírito da salvação, ou da efetivação da obra salvífica. Muito bem, vamos em frente. Também é denominado Espírito da glória. Mas aqui eu paro e faço 3 reflexões nesse nome, Espírito da glória. Ele é Espírito da glória excelsa, a Shekinah, da glória expressa, e Kabod, e da glória revelada, doxa. E ele também é o Espírito que faz a glória de Deus ser assimilada e absorvida em nós. Hoje, na atualidade, eu costumo falar que nós não temos como ver a Shekinah em forma de nuvem ou fogo. Nós não temos também então, como ver a Icabod, que entrou no templo e que saiu do templo. Mas nós temos como sentir a glória. Por isso que a doxa é glória manifesta. E como que nós sentimos a glória? De vivemos que Deus está com a sua glória presente em nosso meio, através do Espírito. O Espírito faz nós compreender que a glória dele, a glória de Deus, está em nosso meio. Ele revela a glória de Deus, através da ação de Deus, não só em meio à igreja, mas também no próprio universo, no próprio cosmos, no próprio cromos, no próprio tempo também. Amém? Vamos agora para os símbolos do Espírito. Os símbolos do Espírito são identificações analógicas que concedem uma ilustração, uma comparação, objetos, elementos físicos, químicos, que podem ser, e até cósmicos, que podem ser utilizados para exemplificar de uma forma analítica, analógica, a ação do Espírito Santo e a sua intervenção e atuação. O primeiro símbolo, ou o primeiro elemento, já no aspecto físico, que representa analogicamente como símbolo do Espírito, é o vento. Assim como o vento é um sopro, o vento ele faz-se sentir, ele dá uma expressão de um sopro que nós não sentimos, que nós não podemos apalpar, não existe peso, mas tem força, mas ele é perceptível. Assim é o Espírito. O Espírito não se apalpa, o Espírito não tem dimensão de comprimento, tamanho, de abrangência, mas assim como o vento se sente, assim como o vento, ele sopra, ele é percebível a sua presença em nós, em nosso meio. Tá? Como está ali em João 3:8. Outro símbolo do Espírito é a água. A água, ela tem um sentido de energia, ela tem um sentido de movimento que concede ao homem a energia, a revitalização. A água concede a vitalidade ao homem, e por isso ela é uma necessidade vital do nosso organismo. Nosso organismo, grande parte, é composto por água também. Então, o apóstolo João, que está trabalhando a deidade e a divindade de Cristo,
quando ele fala sobre a ação do Espírito Santo e apresenta o Espírito Santo, em João 7, 38 e 39, ele fala de fluir água. Eu até gostaria que alguém lesse esse texto para nós. João 7, 38 e 39. Quem encontrou pode ler. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. Vocês estão me escutando? Estou escutando. Quem tá. pode continuar. Isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Muito bem. Outro símbolo do Espírito, antes de eu entrar nesse símbolo próximo, fogo, vou parar um pouquinho para interpretar, fazer uma hermenêutica, uma exegese de João 7, 38 e 39. João está falando do seu interior, do seu íntimo. Vai fluir um rio de água. Ele está dizendo o quê? Está dizendo que o Espírito é comparado como a um rio, a um turbilhão que flui dentro de nós, como uma água corrente, que está fluindo e correndo e movendo e causando até um impacto em nosso interior, fornecendo assim vida, fornecendo assim energia e fornecendo assim uma cosmovisão da ação de Deus em nós e da presença de Deus em nós. Uma visão no sentido global da ação de Deus e da presença de Deus em nós, como estivesse causando em nós uma erupção. O fogo é um símbolo também, porque o fogo, como elemento químico, ele é utilizado não só para queimar, mas o ourives, aquele que trabalha com pedras preciosas, ele utiliza o fogo para queimar ao ouro, ao diamante, à prata, à sardônia, todos os tipos de pedras preciosas, para tornar elas flexíveis, retirar também as escórias ou toda aquela sujeira ou toda aqueles elementos naturais que encobrem o ouro e tornar este ouro, essa pedra preciosa, flexível de forma que ele possa moldar, de forma que ele possa tornar ela, convergir ela e tornar ela um anel ou dar a forma que quiser a essa pedra. Assim é a ação do fogo comparada com o Espírito Santo. Assim como o fogo purifica a pedra, assim como o fogo molda e dá a condição de ourives dar a forma que quer a pedra, assim o Espírito Santo purifica e forma e dá o formato que quer, a condição que quer, através do seu agir purificador, do seu agir regenerador e do seu agir restaurador em nós, como criaturas do Espírito de Deus. Muito bem. Leia também para mim Atos 2:3. Quem encontrou, leia Atos 2:3. Quem encontrou, leia Atos 2:3. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Essa expressão, antecipando ao conteúdo da aula sobre o batismo com o Espírito Santo,
línguas como que de fogo, a evidência do batismo. Essas línguas como que de fogo dão sentido de que as línguas que eles falavam eram puras, eram celestes, eram línguas que identificavam que agora eles estavam totalmente absorvidos pelo Espírito de Deus, que os já tinha purificado, já tinha lhes ocupado, e agora estava agindo neles e através deles. Óleo é um símbolo do Espírito. O óleo tem 3 sentidos aplicativos. O óleo ele lubrifica, o óleo ele purifica, o óleo ele concede ele no Antigo Testamento ele tem o sentido de unção, de gordura, e o termo unção no Antigo Testamento é gordura, tá? O óleo ele também concede luminosidade, brilho. Então, o óleo também era utilizado no Antigo Testamento, lá no tabernáculo, para servir de combustível para manter o candelabro aceso. Era derramado o óleo, era colocado o óleo sobre cada uma dos canos, das varas, das hastes do candelabro, para que o fogo permanecesse aceso, dando a luminosidade no candelabro. Mas também o óleo era usado no sentido de também ter a representatividade da unção, que era derramado sobre o sacerdote para ungir ele a sacerdote. Assim foi feito com Arão e com os filhos de Arão. E também com os reis, para ungir aos reis. Leia sobre isso, Zacarias 4, 2-6. Zacarias, o profeta Zacarias, capítulo 4, versículos 2-6. Quem encontrou pode proferir esta leitura. Eu já estou com ele aqui na minha mão, vou fazer a leitura. E disse-me, o que vês? E eu disse, eu olhei e eis que vejo um castiçal, todo de ouro, como um vaso no seu topo, e com 7 lâmpadas sobre ele, e 7 canudos para as 7 lâmpadas que estão no seu topo. E 2 oliveiras junto a ele, uma de lado direito do vaso e a outra do lado esquerdo. Então respondi dizendo ao anjo que falava comigo, o que é isto, meu senhor? Então o anjo que falava comigo respondeu e disse-me, não sabeis o que é isto? E eu disse, não, meu senhor. Então ele respondeu e falou-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então, aqui, neste texto, Zacarias está profetizando que tudo que estava acontecendo e iria ocorrer seria através não do mover do homem, não da força humana e nem do poder bélico, mas da participação e ação do Espírito dentro do contexto social, dentro do contexto cultural, político e até aqui no sentido religioso também. E Zacarias utiliza e coloca uma comparação, como eu já tinha até falado, utilizando o candelabro como elemento que compõe o mobiliário do tabernáculo, dizendo, olha, como cada
tabernáculo tem suas hastes, tem seus canos, e para manter aceso o fogo, o óleo, o azeite tem que estar ali dentro deles. Esse azeite, esse óleo que mantém aceso, que traz luz, resplandecência, é o mesmo óleo que é unção. E o termo ungir e unção quer dizer ungir com óleo, derramar óleo, no sentido de conceder a separação, de estar separado para o exercício, estar com a autoridade para executar a atividade. Então, este óleo está não só no sentido de unção, não só no sentido de resplandecer, não só no sentido de luminosidade, não só no sentido de aquecimento, de combustível, mas no sentido também de presença do Espírito, me trazendo luminosidade, unção e separação, que é o sentido que o óleo indica no contexto teológico do Antigo Testamento. O outro símbolo do Espírito é pomba, que é um símbolo de paz, é um símbolo de mansidão, é um símbolo de simplicidade, né? A pomba é um pássaro que ele próprio ele indica simplicidade, mansidão, uma paz, uma efemeridade, né? E ele lá no batismo de Jesus teve o sentido claro da representatividade do Espírito Santo. Porque o Pai disse, este é meu filho amado em quem me comprazo. E após o Pai dizer, este é meu filho amado em quem me comprazo, uma pomba desceu do céu e pousou sobre Cristo, representando a presença